Entrevista. Bom dia, Michel Santana, bem-vindo à Rio FM. Bom dia, Priscila Andrade, bom dia, André Barros, e bom dia a todos os ouvintes da Rio FM. Bom dia. Obrigado pelo convite de estarmos falando de um tema que causa tanto sofrimento, né? Que são as dores aí no corpo das pessoas. Pois é um tema que atinge muitos ouvintes, até porque existem dados aí de que 20% é isso da população tem uma dor crônica, ou seja, né, algum incômodo ao longo da vida as pessoas vão ter no corpo? Justamente, Priscila, nós sabemos que 20% dessa população, né, tem a dor crônica. A dor crônica é aquela dor que persiste por mais de 3 meses, que muitas das vezes vem acompanhado de não só um problema físico, musculoesquelético, mas também de problemas biopsicossociais, né? Uma ansiedade, uma depressão que pode ser desenvolvida também por essa dor crônica. Entendi. Então, pode ser uma dor emocional que se transforma em uma dor física? Justamente. Pode ter as duas vias, né? O paciente que tem uma depressão, ansiedade, desenvolver esse tipo de dor crônica, assim como você tem uma dor na coluna que, devido a um tratamento não eficaz, cronificou e começou a gerar sofrimento devido às limitações que essa dor vem gerando, entendeu? Entendi. E quais são as queixas mais comuns no consultório? É dor na lombar, cervical? O que é que as pessoas têm se queixado mais, principalmente agora nesse momento da pandemia? Ciático, né? André já sentiu aqui, deu uma fisgada no ciático. Justamente. André disse uma palavra-chave aí, né, que é o nervo ciático. O nervo ciático, acho que nessa pandemia ele está sofrendo muito, assim como os problemas de coluna relacionados ao cervical e à lombar, né? Problema cervical, lombar e nervo ciático, principalmente devido ao home office. As pessoas estão trabalhando muito tempo sentada em um ambiente não muito adequado, assim como devido a esse estresse emocional de sobrevivência que a gente vem vivendo, né? Que é um dos fatores que também desencadeia essas tensões e geram dor crônica. Entendi. Quer dizer, tá sentado também, às vezes você pode pensar que tá ótimo, tá sentadinho ali, mas na verdade tá faltando um exercício que é mais saudável, é isso, doutor? O que faz para aliviar, meu Deus? Porque em casa a gente faz umas adaptações, não é a cadeira do muito escritório. Sentado, né? Tô precisando andar mais. Aí tem que levantar, tem que alternar, dá uma dica aí pra gente. Então, uma informação muito relevante é quebrar um principal paradigma de que ficar sentado em uma postura ideal, em uma ergonomia ideal, isso não vai causar problema. Na verdade, uma ergonomia ideal, uma postura ideal, ela pode até não existir. Só vai lhe dar um conforto. Só que eu costumo dizer aos meus pacientes o seguinte: pasme, não é o ambiente e nem a sua postura que vai fazer com que você consiga trabalhar sentado sem ter dor, mas a movimentação. Entendi. O corpo precisa estar em movimento, é isso, doutor? Isso. Se você consegue levantar a cada determinado período, estar se movimentando, isso é o principal. Então, se você trabalha aí vários tempos, várias horas sentado, a cada hora você dá uma levantada, não precisa levantar, caminhar 5 minutos, nada disso. Mas tirar a pressão excessiva do quadril. E justamente quem entra em sofrimento é a lombar e o nervo ciático. Entendi. Então a gente faz 3 horas de programa, André, de vez em quando dá um intervalo, tem que dar uma levantada, né, dar uma movimentada no corpo. Até porque o senhor explicou aí, a postura ideal, ela pode não existir. Às vezes a pessoa diz, não, tem que ficar com a postura ereta, né, aquilo que a gente aprendeu aí no passado, tem que ficar sempre... Mas se a gente ficar muito tempo assim, rígido, com a postura ereta, também dói, né, também incomoda. Justamente, Priscila, se você tenta usar esses grupos musculares de uma forma tão específica e você não tem o costume de fazer isso, inicialmente você vai ter dor para se manter nessa postura. Só que o que acontece? A fadiga gerada pelo período que você fica nessa postura começa a gerar uma tensão na musculatura e você começa a ter dor. Então, a melhor recomendação hoje
é movimento. Movimento e movimento. Movimento é o segredo. E por que tanta dor na lombar? Existe uma explicação exatamente por conta desse momento que a gente está vivendo, né? Muito sentado, muito deitado, sofá, cama, e aí o acúmulo vai todo para essa região mais baixa? Então, Priscila, tem pacientes que desenvolvem a dor lombar e tem pacientes que desenvolvem dor cervical. A dor lombar, ela tem uma maior predominância devido a vários fatores, né? Certo. Nós podemos pensar aí um repouso prolongado, desde pacientes, por exemplo, que passaram por Covid, que ficaram em repouso prolongado, pacientes de home office, pacientes que têm como seu dia a dia ficar muito tempo na mesma postura. Eu acho que você já deve ter passado por isso, ter dormido algum tempo a mais, e aí quando você acorda de manhã todo quebrado, né? Dorme muito e diz assim, dormi tanto e acordei péssimo, né? Acordei quebrado, é o inverso. Então, porque ficou muito tempo na mesma posição? Isso mesmo. O repouso prolongado, você vai gerar pressão em determinados locais por longo tempo. E essa pressão acaba tensionando essas estruturas, bloqueando essas articulações, reduzindo a mobilidade. E aí, quando você levanta que vai se movimentar, cadê a mobilidade necessária para isso? E aí você tem dor. Inclusive a Rosa, do bairro Getúlio Vargas, pergunta exatamente sobre isso. Existe uma posição ideal para dormir? É de bruços, é de lado? O que é que você orienta? Então, para as pessoas que não têm nenhuma comorbidade, não está sentindo uma dor em específico, o que nós recomendamos é que durma de decúbito lateral, ou seja, de lado, um travesseiro entre os joelhos, um travesseiro da altura em que sua cabeça fique reta, e aí dessa forma você consegue também equilibrar as pressões, né? Dormir sempre alternando os lados também, certo? Mas para pessoas que têm alguma dor, a postura de dormir, a postura sentado, que nem eu falei no início, pode não ter uma postura ideal. Pacientes conseguem ter uma dor, mas conseguem dormir melhor de bruços, outros pacientes de lado. Então isso vai de cada paciente, entendeu? O senhor tocou em um ponto importante, a questão do travesseiro, né? Eu queria que o senhor explicasse o porquê da importância de um travesseiro entre os joelhos e por que o travesseiro ele precisa estar sempre na nossa altura do corpo, né? Nem muito fundo, para não ficar o pescoço lá afundado, e nem muito alto, para a gente ficar com a cabeça assim torta e acordar com aquela dor na nuca que é terrível e dor nos ombros, né? Tem uma explicação para isso? Tem sim. Então, o que acontece é o seguinte, você colocar o travesseiro entre os joelhos, você reduz o atrito do osso do joelho tocando no outro. Esse atrito prolongado, existem tendões que passam por ali e favorece com que você tenha tendinite no seu joelho, na região interna, né, do seu joelho, devido ao excesso de atrito. Além disso, você vai dormir com a perna muito fechada durante muito tempo. Um movimento que a gente chama de adução. E aí você começa a ter a predisposição de ter as tendinites do quadril, chamadas de tendinite do glúteo médio, por exemplo. Em relação ao pescoço, em relação ao travesseiro, o que é que nós sabemos? Primeiro, já vou começar dando uma dica aí para os ouvintes. Encoste o ombro na parede, certo? Você encosta o ombro na parede e coloca o travesseiro em cima do seu ombro, na região aqui próxima à orelha e à parede. Se o travesseiro não sustentar, ele cair, o travesseiro está pequeno. E se o travesseiro empurrar muito sua cabeça para o lado contrário da parede, esse travesseiro está grande para você. Então, nós precisamos ter um travesseiro de uma altura boa para que nós consigamos dormir com a cabeça mais reta possível. Muito boa dica. E olha, outra dúvida que está surgindo aqui dos nossos ouvintes é com relação à questão homem e mulher. Tem mais homem que sentem mais dor, né, muscular, ou mais mulher? Porque as mulheres também têm outros problemas de saúde que acabam gerando, né, essas dores musculares. Tem a gravidez, tem o período menstrual, né, tem os movimentos que as mulheres fazem, muitas vezes abaixando mais para pegar alguma coisa no chão, ou serviços domésticos. Isso é
nós pensamos em predominância entre o sexo masculino e feminino, nós temos uma maior predominância nas mulheres, certo? Então, pacientes que têm dor na coluna, a predominância maior são nas mulheres, porque existem várias relações que podem gerar isso. Nós temos uma relação muito importante como o parto cesáreo, fica uma cicatriz, e essa cicatriz vai reduzir a mobilidade, tanto tecidual quanto muscular, da região anterior, que pode gerar uma sobrecarga na coluna, assim como, por exemplo, o próprio útero. O útero da mulher, todo mês, ele inflama. É o processo da menstruação. A descamação desse útero na menstruação ocorre em inflamação. E nós temos que lembrar que o útero, ele é um músculo. A única diferença entre um bíceps e um músculo do braço é que o útero ele tem uma contração involuntária. Então, durante o processo de menstruação, a expulsão dessa descamação do útero ocorre contrações desse útero. E ele é fixado por vários ligamentos, tem toda a estrutura ali do quadril. Então, existe toda uma conexão do seu útero com sua lombar, por exemplo. O seu sacro, que é o osso que onde a gente sente em cima. E isso faz com que ocorra uma redução de mobilidade ou até uma dor devido aos ligamentos. Por isso que as mulheres que estão menstruadas têm uma dor lombar baixa. Só que quando esse útero está em tensão de forma prolongada, devido a uma cirurgia, devido a mioma, devido ao próprio tensionamento, devido a problemas hormonais, por exemplo, que alteram o ciclo menstrual, pode desenvolver dor na lombar dessas mulheres. Entendi. Resumindo, a mulher nasceu para sofrer, viu, doutor? Porque é dor. Ah, meu Deus. Se juntar tudo, eu digo, ó, Deus é homem, viu? Porque a mulher é quem sofre. Agora, os homens têm muita coisa da prática da atividade física, muitas vezes por impulso, e agora também com a pandemia, muita gente correndo aí atrás do prejuízo ou do lucro, né? Como muita gente diz. E aí acaba realmente gerando uma lesão muscular. Nem sempre está preparado para isso. Os homens também chegam muito com essa queixa no consultório para fazer fisioterapia? Isso, Priscila. Diferente das mulheres, os homens me parecem ser mais afoitos na hora de pegar o peso, né? Uhum. Então, os marombeiros. E até eu costumo dizer, não existe, né, uma atividade física que lesiona mais que a outra, por exemplo. Existe o grande mito que, por exemplo, o crossfit é uma atividade física que causa lesão, que a academia causa lesão. Os esportes de contato causam muito mais lesão do que a própria academia, musculação, seja lá o que for de atividade física que você pega em peso. Só que existe um grande ponto que deve ser discutido, que é a questão de como você está pegando esse peso, a sua técnica de realizar o movimento. Então você precisa estar supervisionado, vendo você realizando o exercício profissional, para que você não esteja realizando compensações. E além disso vem a sua carga ideal, né? Então, você pegar o peso que você suporta pegar. Se você vai aumentar esse peso, o aumento deve ser gradual. Uhum. Então, o que tem acontecido com os homens? Vai fazer academia, quer ficar lá bombadão, né, Priscila? Pro verão. Isso. E aí, acostumado a pegar 10 quilos, aumenta para 40 quilos. Porque quer crescer logo. Se você ir ainda mais, com o aumento dessa carga, você perde técnica, porque você vai ter que forçar muito e realizar compensações musculares. Uhum. Então, isso faz com que desenvolva dor nos homens que querem pegar peso aí, à torta direita, né? É verdade. Eu quero até aproveitar e complementar aqui a pergunta do Sérgio dos Santos Dumont com relação a anti-inflamatórios. E aí tem uma pesquisa de que a venda de antidepressivos e relaxantes musculares cresceu em muito, mais de 50% agora na pandemia, ou seja, todo mundo comprando aí, inclusive no topo da lista está o relaxante muscular bem conhecido como Dorflex, muita gente comprando, e a pergunta é, a gente deve usar, não deve tomar? Qual é a dica
do senhor com relação a isso, né? Porque na hora da dor a gente não pensa, aquela que tomar um remédio para aliviar, né? Justamente. Isso acontece muito aqui no Brasil, né? É o fenômeno que nós chamamos de automedicação. O paciente sente uma dor, vai na farmácia, compra o comprimidinho e toma. Isso envolve vários fatores, né? Uma questão financeira, uma questão de acessibilidade ao profissional de saúde, envolve vários fatores. O que nós sabemos é que a automedicação nunca vai ser o melhor caminho. Que para que você tenha que administrar alguma medicação, você passa primeiro por uma consulta com o médico. Além disso, os pacientes que tomam anti-inflamatório, analgésico, de forma prolongada, eles vão desenvolver problemas de estômago, rim, fígado, várias comorbidades podem ser geradas. Então, você tomou um comprimido, 2, 3 e não está tendo efeito, você deve procurar um profissional para ser avaliado. O fisioterapeuta, por exemplo, ele pode ser esse profissional de primeiro contato, onde nós vamos avaliar a grande questão, que é a causa da dor. Nós conversamos já anteriormente que a causa da dor pode ser útero, pode ser uma cicatriz, pode ser o tempo que você fica sentado, pode ser diversas coisas, um peso que você pegou errado. O que é que nós precisamos? Identificar a real causa e tratar. Porque muitas das vezes você toma anti-inflamatório, mas você não tem inflamação. Entendi. Dor e inflamação não está totalmente conectado. Não quer dizer que sempre que você tem dor, você tem uma inflamação. Por exemplo, você ficou aí 5 horas consecutivas sentada sobre a musculatura do quadril. Levantou, doeu, começou a andar, quando no final do dia você está melhor. O que é que aconteceu? Você tinha uma inflamação que foi embora assim tão rápido? Não. Houve uma redução de mobilidade de algumas regiões que geraram dor. Então a automedicação ela não é interessante, né? O ideal é que seja avaliado para a descoberta da causa do problema e tratar de forma resolutiva e duradoura. Muito bem. Então tá explicado aí, ó. Doutor Michel, muito obrigada por sua participação, por tirar nossas dúvidas, esclarecer também os nossos ouvintes nesse momento em que aliviar a dor é tão importante, né? Porque a gente tem sentido tantas dores e essa dor emocional acaba se refletindo no nosso corpo. Muito obrigada mesmo. Tenha uma ótima semana. Obrigado, Michel. Muito obrigado.